Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Tito, capítulo 2. Eu lerei o capítulo todo. Nós vamos passar algum tempo nesse texto, não somente hoje, mas em outros domingos também. No entanto, quero introduzir esse texto e pedir ao Senhor que venha falar aos nossos corações nesta manhã. Tito, capítulo 2, nós leremos o capítulo todo. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias e também os corações para ouvir o que Deus nos diz. Esta é a palavra do Senhor. Tu, porém, fala ao que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A doutrina de Deus, nosso Salvador. Oremos. Pai, nós somos gratos por aquilo que acabamos de ler e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude, pela Tua graça, não somente a entendermos, mas que o nosso coração venha abraçar as verdades que aqui foram lidas, pois é a verdade da palavra de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Cansa muito não saber o que fazer. Dizem que um dos motivos das pessoas entrarem numa estafa é planearem no vazio. O ser humano é um ser que Deus criou à sua imagem e semelhança, sem dúvida nenhuma, e por causa disso, nós sabemos que precisamos de normas. Nós temos a necessidade intrínseca em nossos corações de saber o que fazer. Não saber o que fazer quase nos enlouquece. Pensar nos vazios nos cansa tanto que as pessoas entram no esgotamento físico. No entanto, Deus é tão bom, tão misericordioso, que não nos deixa correndo atrás do vento na vida. Pelo contrário, nós não temos que descobrir a melhor maneira de sermos seres humanos. Paulo vai nos dizer que o motivo pelo qual nós sabemos o que fazer e como viver não está ligado à nossa percepção de mundo, nem ao nosso autodescobrimento, muito menos nos ditames da nossa sociedade. Paulo vai dizer para todo mundo que quer ouvir, nós não só sabemos como se deve viver, nós sabemos por que se deve viver. A graça de Deus veio
normatizar as nossas vidas. A graça de Deus veio nos dar um padrão de vida. Esse padrão é de um povo separado por Deus, zeloso de boas obras. A graça de Deus veio trazer aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Domínio próprio, paciência, amor, sabedoria. A graça de Deus veio salvar pessoas descontroladas. A graça de Deus veio salvar pessoas perdidas, que precisavam de médico, como disse o Senhor Jesus. A graça de Deus vem na correria e na loucura desse mundo, nas ocupações insanas do ser humano que se destrói, trazer para nós soluções que jamais poderíamos ter sozinhos. Não te cansas de não saber o próximo passo? Não te cansas de não saber como se portar em situações diferentes? É óbvio. No entanto, nós somos seres com tanta necessidade de regras, somos seres com tantas necessidades de padrão, que nós buscamos padrões em vários lugares e acaba que a nossa vida se torna uma colcha de retalhos e nós, ao nosso bel prazer, escolhemos regras que nos satisfazem. Nós sabemos que precisamos de ordem, nós sabemos que precisamos de propósito, nós sabemos de tudo isso. No entanto, não conseguimos criar isso. Nós temos uma relação um tanto esquisita com leis e regras. Nós as queremos, mas não conseguimos cumpri-las. Nós gostamos daquilo que escrevemos, mas não pensamos no próximo quando o fazemos. Ou quando pensamos no próximo, pensamos na base da desconfiança de um possível erro. O que você está falando, pastor? Estou falando da relação que nós temos com o padrão de Deus. Nós somos seres tão complexos em relação a ter uma vida, estamos cansados ou não, que nós criamos coisas para nos ajudar nessa caminhada. Você assistiu o épico jogo do Benfica nessa semana? Foi fora de sério. Eu sou sportinguista, mas eu tenho que reconhecer. Vocês perceberam que, num certo momento, o árbitro é chamado para ver o VAR? E o VAR para mim, ilustra um pouco a relação que nós temos com padrão e leis nesse mundo. Nós criamos regras, mas não conseguimos ver se elas são feitas ou não. Então a gente cria uma tecnologia para ver se a regra foi cumprida. Não obstante, o árbitro tem que ver se a regra foi, através da tecnologia, trouxe a verdade ou não. Nós queremos, não podemos impô-la, nós criamos utensílios, tecnologia, relações para esquadrinhar essas regras e mesmo assim desconfiamos daquilo que mesmo criamos. Então chamamos o homem de novo para fazer essa avaliação. Nós temos uma relação complexa com tudo isso e é por isso que é aí que está o perigo. Nessa relação complexa, o apóstolo Paulo está falando que nós ficamos vulneráveis a buscar padrões em pessoas que não merecem a busca desse padrão, não porque são boas, ninguém merece, mas porque o ser humano em si não tem padrão para viver a parte de Deus. Na semana passada nós lembramos que o padrão é daqueles que dizem, eu sigo a Deus, mas não seguem. E mesmo assim essas pessoas influenciam outras. Agora, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar não somente como nós devemos viver, ele vai falar por quê. Qual o motivo do cristão viver da maneira como vive?
Por que que ele vai falar cada uma das coisas para cada um dos grupos que ele fala nesse capítulo? E a resposta é: a graça de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus veio salvar pessoas descontroladas, pessoas sem padrão, porque todo ser humano assim o é, por causa da natureza do pecado. Ainda que nós queiramos seguir regras, somos incapazes. Ainda que nós possamos ler o Pentateuco e dizer, eu vou viver de acordo com a lei, nós somos incapazes. No entanto, a graça de Deus veio transformar os nossos corações para deixar de sermos perdidos. E agora Cristo estabelece o seu padrão em nossos corações. Não é um padrão legalista, mas é um padrão que reflete uma lei perfeita. Deus. Não é um padrão em que faça isso, não faça aquilo sem discernimento. Pelo contrário, nós veremos que o padrão envolve muita sabedoria, o padrão envolve muita reflexão, o padrão é mesmo feito de maneira em que as qualidades desse padrão são elevadas, porque todas elas representam quem Cristo é. Todas elas. Se nós pensarmos em alguém humilde, em quem você pensa? No Diego? Em você mesmo? Não. O padrão de humildade é Cristo. Se nós pensarmos em alguém que teve domínio próprio na vida, o padrão sou eu? Não. O padrão é Cristo. E essas coisas são requeridas de todos os crentes. Por isso que o apóstolo Paulo quer nos dizer o seguinte: sim, o crente tem um padrão, mas a força para viver o padrão não vem de nós mesmos, vem da graça de Deus. A graça de Deus que se manifestou para salvar pessoas descontroladas como eu, que precisam de graça, porque vivem à mercê das suas paixões, dos seus pecados, que precisam ser salvas disso, para viver uma nova maneira de viver. Nós nascemos completamente entregues às nossas emoções. Completamente. E emoção é uma coisa complexa, tanto quanto a nossa relação com padrões. Estou feliz, eu estou alegre, tem questões de hormona, tem questões de ambiente, tem questões da maneira como eu penso. Isso é tão instável. E nós, desde pequenos, somos treinados a fazer isso, a seguir os nossos corações, a deixar as nossas emoções saírem para fora e tudo mais, e tudo isso é bom. Tudo isso é ruim em alguns aspectos o ser humano não é ensinado a controlar essas emoções, pelo contrário, vive à mercê delas, e isso fica cada vez mais complexo e difícil. No entanto, a graça de Deus veio nos educar, diz o texto. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz, versículo 12, educando-nos a viver. Educando-os para que a gente venha renegar uma vida que nega a impiedade, a piedade, e abraça a impiedade, uma vida que renega as paixões mundanas, ou seja, o desejo das coisas desse mundo que sobrepõe o que é certo e correto. Nós nascemos com vontade de pisar em cima dos outros para crescer. Nós nascemos com vontade de fazer todo mundo perder e a gente ganhar. Nós nascemos com vontade de fazer tudo que dá na nossa telha. Nós nascemos com vontade de chorar quando a gente quer, de rir quando a gente quer. Nós nascemos com vontade de não ter padrão. Nós nascemos com uma vontade de fazer tudo que a gente quer. Essa é a nossa relação com o mundo. E ela é muito complexa, mas queremos regras. Nós queremos regras para os outros. Porque de alguma forma isso pode me afetar. Mas quando a regra tem que nos esquadrinhar, nós sabemos que somos incapazes de fazê-lo e até pensamos nessa restrição como se fosse algo muito ruim para nós. A graça de Deus veio nos libertar de tudo isso. O apóstolo Paulo está dizendo que a graça de Deus se manifestou, que Cristo veio para que cristãos vivam de maneira que sejam justos e piedosos. E que vivam de maneira que estão aguardando a revelação, a bendita vinda do Senhor Jesus Cristo.
para manifestar toda a sua glória e o seu poder salvador diante de todo o universo, porque Ele separou para si um povo. Nós pensamos em regras e normas de maneira muito individualista. No entanto, Deus revelou que esse padrão é o padrão do seu povo. Deus, na sua imensa, infinita misericórdia, separou um povo para si. Um povo que foi chamado para, neste mundo, viver de maneira diferente. Um povo que foi chamado para não viver de acordo com o seu bel prazer e emoção. Um povo que não foi chamado para viver, deu vontade, vou fazer. Não, um povo que pensa para além de si. Um povo que vive com esperança. Um povo que não vive para o seu próprio umbigo, mas que vive para a glória de Deus. Um povo que não é comandado pelo seu ventre, como diz as Escrituras, mas um povo que é comandado por verdades eternas que são muito maiores do que aquilo que a gente vê e toca, mas que controla tudo aquilo que a gente vê e toca. Deus, o nosso Senhor. Um povo que foi separado para viver de boas obras, de fazer o bem, de construir, destruir o mal, estabelecer o bem, construir família, construir igrejas, construir hospitais, construir escolas, construir pessoas. Um povo que vive para fazer o bem. Que povo é esse? É o povo de Deus, que foi chamado para plantar a igreja, que foi chamado para discipular vidas, que foi chamado para pregar esse evangelho. O povo de Deus que tem uma mensagem que tira o homem do descontrole e coloca ele num padrão de excelência. Que tira o homem de viver nas enganações do seu próprio coração, nas suas ilusões de realidade, das suas narrativas, para viver na única história que faz sentido. Cristo veio para salvar pecadores, e a graça dele se manifestou, não somente para me salvar quando eu chegar no céu, mas para fazer a minha vida agora ser a vida dele. O meu padrão agora ser o padrão dele. Veja que o texto diz que a graça de Deus se manifestou para salvar todos os homens. E você está dizendo, pastor, você está dizendo que todo homem vai ser salvo? É óbvio que se eu ler o texto desse jeito, eu vou estar lendo fora do contexto e eu vou me tornar universalista. Ou seja, todo mundo vai para o céu. Não é isso que a Bíblia diz, pelo contrário. No entanto, o que é que Paulo quer dizer que a graça de Deus se manifestou a todos os homens? A maneira como ele constrói aqui, isso está claro no português também, pelo contexto, é que todos os homens significa todo tipo de homem. Vejam comigo no versículo 1, falo que, porém, é o que convém a essa doutrina. Para quem Paulo está dizendo isso? Para o pastor Tito. Que tipo de homem você encontra no versículo 2? Que tipo de homem? Homens idosos. Que tipo de mulher você encontra no versículo 3? Mulheres idosas. E que tipo de mulher você encontra no versículo 4? Mulher jovem. Que tipo de pessoa você encontra no versículo 6? Jovens. O contexto está mostrando para mim que quando Paulo fala todos, ele está falando todo tipo de gente. A graça de Deus se manifestou para salvar gente idosa, para salvar gente nova. Não há idade para servir a Cristo. Perceberam? Não há um termo. Olha, vou começar a seguir a Deus quando eu for mais idoso. Não! Olha, vou começar a servir a Deus quando as coisas estiverem melhores e tal. Não! O padrão é para agora, porque Cristo veio para salvar crianças, jovens, adolescentes, homens de idade, homens menos maduros, mais maduros. A graça de Deus se manifestou para salvar a todos. Logo, esse padrão é para todos. E é óbvio que o apóstolo Paulo, então, vai falar da especificidade de cada
momento da nossa vida em que problemas são diferentes e padrões têm que ser diferentes também, porque estamos vivendo momentos diferentes das nossas vidas. As dificuldades de um homem jovem não é a mesma dificuldade de um homem mais experimentado. As mesmas dificuldades de uma mulher mais jovem não são as mesmas dificuldades de uma mulher mais experimentada na vida, ou vivida. No entanto, me parece que a responsabilidade fica um pouco maior à medida que as pessoas têm mais tempo nesse mundo. Perceberam isso no texto? Perceberam ou não? As pessoas mais maduras têm um pouco mais de responsabilidade. Mas isso não quer dizer que as outras não têm padrão. A graça de Deus veio salvar de crianças a adultos, a bebês, a idosos. E todos nós temos um padrão. Esse padrão de vida é muito parecido com o padrão que nós lemos, por exemplo, nas bem-aventuranças hoje no culto. Humildade, sede de justiça, amor. Nós lembramos, meus queridos, que a graça de Deus faz de nós pessoas que são, pela graça, transformados numa vida de sabedoria, amor, e uma característica que está em todos os grupos que o apóstolo Paulo vai dar aqui: domínio próprio. E aqui eu encontro um grande ponto de contenção entre a nossa cultura e aquilo que Paulo tem nos dito. Porque se nós realmente acreditamos no Evangelho, se nós realmente cremos na realidade de que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele enviou o Seu único Filho para morrer por nós e que o Espírito Santo dEle habita em nós e por isso o Espírito Santo dEle trabalha em nossos corações para vivermos de acordo com a vontade de Deus, nós não cremos que somos controlados pelas nossas emoções. Existem, mas elas não são o padrão das nossas vidas. Eu posso ao mesmo tempo estar triste e agradecido. Posso estar triste porque Deus levou minha mãe, mas agradecido pela vida que ela viveu. Eu posso estar triste de ver um pai sofrendo, mas posso estar agradecido porque agora Deus pode me usar para honrar um pai que me criou. As emoções não ditam quem nós somos. Pelo contrário. Elas existem, elas são reais, nós as abraçamos, mas o que nós pensamos está muito além daquilo que sentimos, porque o que nós pensamos vem da própria revelação do Senhor Jesus Cristo. É a maneira como nós vamos ver o mundo, é a maneira como nós vamos ser capazes de não deixar que essas coisas, e muitas vezes sentimentos ruins, venham tomar nossa cabeça, nosso coração e dominar quem nós somos. Se eu tenho vontade de algo, e essa vontade está praticamente dominando quem eu sou, você tem que se perguntar se você não está sendo dominado para o mal. Se os seus desejos carnais vão fazer você perder a sua ética, você está agindo como um animal. Se a vontade de ganhar dinheiro faz com que você não se importe com quem está do seu lado, você é um ganancioso. Se para crescer na vida e ter sucesso todo mundo tem que não ter, você se coloca no lugar de Deus e você quer literalmente fazer com que outras pessoas sofram. Não! Um crente verdadeiro tem a cabeça no lugar. Não porque ele é bom, não porque ele já entendeu tudo, e porque ele é muito bom, ele é bom de regra, ele é bom disso, e ele é uma pessoa muito boa, e ele tem a cabeça no lugar. Não! Cristo coloca a minha cabeça no lugar. Quando a gente perde o foco nessa vida, quando as coisas nos levam para as nossas tentações, nós lembramos constantemente, Cristo morreu por mim,
Posso eu viver de outra forma? Posso eu pensar em outra coisa, senão gratidão, porque Ele pagou pelos meus pecados. Ele me tirou da completa escuridão de não saber nem o que fazer nessa vida e me colocou numa comunidade de amor, no povo de Deus, na igreja, onde eu cresço, onde eu abençoo, onde eu edifico, onde também coisas são destruídas dentro de mim que não merecem estar lá. Deus é tão misericordioso que não nos deixou ao léu. Pelo contrário, Ele cria esse padrão maravilhoso de santidade, graça e amor, que não é para ser visto como regras e leis, pelo contrário, elas levam a vivência que é completamente compatível com a lei de Deus, porque ela é boa para nós, porque ela faz de nós seres humanos conforme a vontade dEle, e muito mais, realmente produtivos. Se há uma coisa que é destrutiva para o ser humano, é ele ser bom naquilo que o destrói. Podemos ser bons em coisas que podem nos destruir. Vou dar um exemplo. Se eu sou ganancioso e eu sou muito bom em ganhar dinheiro, o que é que eu estou alimentando? Minha ganância. Você já agradeceu a Deus porque por algum motivo você não ganhou mais do que ganhou? Alguém já agradeceu? Obrigado, Senhor, o salário foi suficiente, nem mais nem menos. Alguém já fez isso? Deveria. O nosso foi colocado na nossa mesa. Tudo que a gente conseguia pensar, eu quero mais. O amor foi nos entregue, pessoas nos amaram. E tudo que eu poderia pensar é, mas eu quero outros. Cristo morreu na cruz, porque nos amou. E muitas vezes o nosso coração diz, estou tão acostumado a ouvir essa frase que já não tem mais impacto no meu coração. Essa complexidade é real. É por isso que o apóstolo Paulo tem que nos chamar a atenção. Homens, têm uma cabeça no lugar. É isso que ele quer dizer quando ele fala sóbrios, tá? Homens tenham a cabeça no lugar. Homens sejam pessoas de respeito. O homem que Deus quer, e agora isso serve para todos nós, porque apesar de ele estar falando com homens maduros, é assim que eu vou traduzir essa frase, homens idosos, da ideia que só a pessoa quando, depois de uma certa idade, é que se torna idoso, mas Paulo está falando com homens maduros, homens experimentados, que têm filhos, que casaram, ou que não, mas que já passaram por muito nessa vida, e na vida cristã, diga-se de passagem, porque você pode ter um homem novo, que é maduro, como no caso de Timóteo e Tito, e você pode ter um homem imaturo com 70, 80 anos. Pode ou não pode? Pode. Mas a maturidade que Deus espera de nós é essa. Cristo veio normatizar as nossas vidas, para sermos um povo zeloso de boas obras, porque vivemos pela graça de Deus, fomos salvos pela palavra de Deus, fomos salvos pela graça de Deus, não somos mais pessoas descontroladas que vivem pelo seu próprio coração, a gente mantém a cabeça no lugar, porque Cristo coloca a nossa cabeça no lugar. Cristo esquadrinha os nossos corações. E quando isso é uma realidade, os homens se tornam respeitáveis, sábios, e por isso eles devem viver com uma fé saudável. Não é uma fé de heresias, não é uma fé de acréscimos, não é uma fé que manipula as pessoas, é uma fé saudável. Uma fé em que, em toda e qualquer circunstância, o Evangelho nos levanta de lá. Não é uma fé que nos coloca para baixo, é uma fé que nos levanta em qualquer situação. Não é uma fé que nos faz cada vez mais culpados, mas uma fé que nos livra
da culpa do pecado, mesmo quando pecamos, nós temos um advogado que nos purifica de toda iniquidade. Uma fé que não nos deixa insensíveis ao pecado, posso pecar porque Ele vai me perdoar, pelo contrário, uma fé que é justa e que vive pela santidade de Deus. Homens, queridos irmãos, pais de família, diante de Deus, vocês têm a responsabilidade de serem homens que são constantes, perseverantes nessas coisas. Homens sábios são homens que amam, que têm fé e que cuidam. Quer que eu repito? Homens sábios são homens que amam, que têm fé e que cuidam das pessoas, porque são homens. São homens que não são dominados pelo seu egoísmo. São homens que não vivem para si mesmos. Pelo contrário, são homens que são perseverantes em amar e ter fé. E por isso eles são sábios ao fazerem escolhas. Crentes também passam por dificuldades. Crentes também passam por crises. Cristãos também passam por crises da meia-vida, 40, 50. Crentes também passam por tudo isso. Qual é a diferença? É que Cristo nos chama a não sucumbirmos a todas essas coisas. Pelo contrário, nós vamos passar por todas as dificuldades hormonais, de vida, cansaço, dor nas costas. Eu nunca pensei que ia ter tanta dor nas costas com 45, depois que o meu filho tem quase 8 quilos agora. Jamais. Se eu falasse dor nas costas para mim há 10 anos, eu dava risada, achava que isso era invenção na cabeça das pessoas. Mas o fato é que esse tipo de coisa pode nos desesperar completamente, fazer a gente viver numa nuvem que vai destruindo a nossa alma, e a gente fica ingrato, isso tudo pode acabar com a gente, mas quando a gente tem a cabeça no lugar, a gente olha, espera lá. Isso pode me fazer crescer, isso pode me tornar mais sensível ao sofrimento dos outros. Quando Cristo coloca a nossa cabeça para cima da nuvem, e a gente vê a cruz de Cristo, e o sofrimento que Ele passou, que deveria ser eterno para todos nós, tudo se torna mais claro. Amar as pessoas faz mais sentido. Viver para os outros faz todo sentido. Se Cristo morreu por mim, o que é um pouco do meu tempo agora? Não é nada. O que é um pouco da minha força, dos meus recursos? Nada. Cristo, na sua graça, fez quem eu sou. Logo, a minha cabeça está no lugar. Homens, vocês são os primeiros a ouvir essa série de sermões. Eu ainda vou falar para as mulheres, ainda vou falar para os jovens, mas eu quero que vocês entendam que Paulo começa por aí, porque é uma responsabilidade primordial na nossa sociedade, e o que falta nessa vida, e que nós temos visto, meus irmãos, são homens de verdade, que não são estereótipos de machismo, nem inofensivos demais, nem apáticos, crianções, que não sabem viver a não ser para eles mesmos. Se Cristo é Cristo, nós temos que ser homens de verdade. E homens de verdade, ouça o que eu estou dizendo. Homens de verdade amam. Ser homem de verdade não é dominar. Ser homem de verdade não é fazer o que quer. É assim que as pessoas querem vender isso para nós. Entrei na crise, vou comprar uma moto, vou comprar uma jaqueta preta, vou fazer o que eu quero agora. Tem 40, tem dinheiro. Voltaram a ser crianças. Homens de verdade amam, cuidam, pensam, têm a cabeça no lugar, porque esse é o exemplo de Cristo. Homens de verdade têm a capacidade, pelo Espírito de Deus, de serem atacados e dizer: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Isso é ser homem de verdade.
Todas as vezes que eu olho, por exemplo, de Cristo, eu vejo que eu não sou, nem posso, não vou conseguir, não há como. E é justamente por isso que homens de verdade vivem pela fé. Eu não sou Cristo, eu não vou conseguir ser Cristo, mas eu dobro os meus joelhos diante de Cristo e pela fé eu digo: Pai, faz de mim um homem de verdade. Você quer isso para a sua vida? Quer ser um homem que ama, um homem que cuida, um homem que tem paciência, um homem que é perseverante? Eu quero, eu preciso. Oh, meu Deus, a minha mulher e os meus filhos sabem que eu preciso. Eu sei que eu preciso. Eu quero, mas eu não consigo. A minha única esperança é viver pela esperança da realidade, da graça de Deus na minha vida. Eu dobro meus joelhos todos os dias e peço: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu não consigo. Eu não sei quais são as lutas que você tem passado, meu irmão, minhas irmãs, o seu irmão também vai para o vosso lado nas outras semanas, mas esse é uma coisa que Deus chama todos nós, não sermos controlados pelas emoções e termos domínio próprio, olharmos para Cristo em toda qualquer circunstância e reagirmos não de acordo com as circunstâncias, nem provocações, nem dores, nem vontades, mas agimos de acordo com a verdade de que Cristo morreu por nós. Isso é domínio próprio. Não sei como você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei quão descontrolada está a tua vida. A minha também. Mas eu sei que aquele que cuida e controla todas as coisas me chamou para ser um homem maduro. Eu sei que eu só consigo isso perseverante na fé e no amor. Você pode me perguntar: mas como é que a gente faz isso? Há muitas maneiras. Paulo vai falar de várias formas: meios de graça, igreja, comunhão dos santos. Mas acima de tudo, Cristo. Cristo. Cristo é o nosso padrão. Cristo é a nossa vida. Cristo é que faz nosso coração bater. Homens que têm Cristo não são notáveis porque são trogloditas, ou porque têm sucesso nesse mundo, ou porque dominam as coisas, ou porque são isso ou aquilo, ou alfa, ou beta, ou seja zeta, seja lá o que for. Um homem de verdade olha para o único homem de verdade que não pecou e disse: eu quero Ele. É Ele que me salva. É Ele que me faz viver. É Ele que eu quero. Ele é o meu padrão. Ele é minha vida. Ele, Jesus. E aí todas as outras coisas vão fazer a nossa cabeça ficar no lugar. As nossas emoções vão ser controladas pela verdade do Evangelho. E o nosso coração e vida vai se tornar cada vez mais parecida com aquele que, sendo humilde, venceu até a morte. Essa é a ideia de Paulo aqui. Cristo venceu a morte. Ele quer lembrar a gente disso. Quer ser um homem vitorioso? Seja como Cristo. Porque não ser como Ele já é uma derrota. A graça de Deus nos libertou do pecado, nos fez um povo que saiu da morte do Egito, como nós lemos, e esse texto é dito então para nós lá em Deuteronômio, um povo zeloso de boas obras. Esse povo é composto por homens maduros, com a cabeça no lugar, que são respeitáveis, que são sadios na fé, na esperança, e em toda e qualquer circunstância, são perseverantes a viver na fé e no amor. Queridos irmãos, que Deus abençoe, para que nós tenhamos nesta igreja homens verdadeiramente maduros.